Olá, meus amigos e minhas amigas, irmãos e irmãs queridas. Estamos começando o nosso Almoço com Deus de hoje, Isaías capítulo 30. Então, seguindo aqui no nosso estudo, e se você observar, todos os capítulos de Isaías estão todos gravados aí no YouTube. O estudo completo de Isaías está todo ele gravado, é só você pesquisar que vai encontrar tudo aí. Então, o Almoço com Deus está começando, mas antes, porém, eu quero fazer uma oração, lembrando a todos que esse Almoço com Deus é um programa que a gente já faz, é um culto, já tem mais de 15 anos que a gente vem fazendo, e agora de forma bastante restrita para redes sociais, já que ele era também ao vivo e aberto, agora é restrito. Mas vamos fazer com muito carinho, vamos estudar o livro aqui com muito prazer, com muita alegria, tá? E comigo, como sempre, está o pastor Douglas Stenbach, a quem eu vou pedir a saudação e a sua oração para abrir esse programa. Amém. É um prazer estar com todos vocês e nós estamos sempre fazendo o melhor de Deus para poder, exatamente, o melhor para Deus, para lhe entregar instrumentalidade para a sua vida, porque a Bíblia nada mais é do que isso. Instrumentalidade para uma vida ferramentas nesse pura, mundo, né? Ferramentas, chaves, princípios, valores, para que nós venhamos a ter uma vida de qualidade nesse mundo. Oremos. Senhor Deus e Pai, eu peço a Ti, Deus, que possa estar orientando a cada um de nós, Senhor. Que venha, através do Teu Espírito Santo, nos ajudar a nos guiar, Senhor, e nos dar sabedoria dos altos céus, para que ao comentar da sua Santa Escritura, venha ser, meu Pai, a Tua voz em nossos lábios, para que dessa maneira as Suas palavras venham ter vida e vida em abundância. Abençoe a cada um. Em nome de Jesus. Amém. 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 Então vamos começar a leitura de Isaías capítulo 30. Você que tem a sua Bíblia, mantenha aberta até o final, porque sempre vamos voltar à leitura da Bíblia. Vamos começar do capítulo 30 do versículo 1, eu vou ler os 18 primeiros versículos e depois vamos completar o restante, tá? Fique atento porque tem muita coisa para a gente falar, comentar, mas eu queria que você atentasse na leitura, que é muito importante também. Diz assim, tá na tela, Carlinha? Tá na tela, ok. Então, ai dos filhos rebeldes. Olha só, a exortação é para o rebelde, para filhos, não é para não filho, é para quem é filho. Diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que se cobrem com uma cobertura, mas não do meu espírito. Não do meu espírito. Olha que coisa interessante, né? Mas para acrescentarem pecado sobre pecado. Que descem ao Egito sem pedirem o meu conselho para se fortificarem, com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Depois a gente comenta, né, pastor Douglas, mas é tão interessante isso aqui, é quando a pessoa vai a homens e não vai a Deus primeiramente. Eu vou seguir. Porque a força de Faraó, diz ele, se vos tornará em vergonha. Cuidado com as alianças, né? Em vergonha. E a confiança na sombra do Egito em confusão. Coisa linda isso. Porque os seus príncipes já estão em Zoan e os seus embaixadores já chegaram em Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, porém de vergonha. E de opróbrio. Peso dos animais do sul para a terra de aflição. Aliás, pastor, vamos comentar aqui esses 5 primeiros, que eu acho que aqui encerra um período, né? Vamos falar um pouquinho desses 5 versículos primeiro, para a gente passar aqui realmente uma coisa muito séria, muito importante. O senhor pode comentar. Depois eu vou fazer o comentário aqui do bispo. Acaba contendo uma mensagem de julgamento e de esperança a respeito de Judá. Judá, ela acaba sendo rebelde perante a Deus, acaba não valorizando o seu Deus, e
vai buscar aliança com o Egito, conselhos com o Egito. No capítulo de número 29, nós já tínhamos visto que Deus também repreende eles concernente a isso, e além de repreender eles concernente a isso, fala que iria acontecer algo desastroso ali naquele momento. No capítulo 30 e o 31, o profeta Isaías, inspirado por Deus, vai colocar isso como uma verdadeira tolice. Despender toda a sua força com uma aliança com o Egito, pois o Egito não poderia salvá-los de forma alguma. Então, do versículo 1 até o 17 vai falar sobre isso. E depois, interessante, né, que do versículo 18 ao 33, Deus ele dá uma promessa que iria salvar Israel da Síria. Ele ia entregar Israel nas mãos da Síria, mas não seria para sempre. Então, ele começa a falar, ai dos rebeldes de Judá, que teimam, né, em confiar no Egito. E não em Deus. O que quer dizer isso? Né? É a sombra do Egito. Eles, no versículo 2, aí fala a sombra do Egito. E aí o Senhor comparando com o Salmo 91, verso 1, a sombra do Onipotente descansará. Judá não iria arranjar descanso na sombra do Egito, mas sim na sombra do Senhor. E isso para a gente tem um ensinamento muito grande. Muitas das vezes nós queremos conhecer alguém importante, nós queremos fazer uma aliança, ter um pacto com alguém humano que seja de grande autoridade, e falamos assim, agora minha alma vai descansar, porque eu estou no bom caminho. Mas Deus, ele fala aqui, olha, não descanse vós na sombra do Egito. Por quê? A única sombra que você pode descansar é exatamente a sombra do Senhor. Onipotente Deus. Deixa eu fazer aqui o comentário do bispo, em seguir. Assim, o Senhor concebeu Israel desde Abraão. Ele cuidou desses pequenos, ou dessa pequena semente. Ele chama aqui de Israel de uma pequena semente. Até se transformar em uma nação grandiosa. Ele começou com Abraão e se tornou uma nação grandiosa. Assim como um pai amoroso cuida da sua criança, fornecendo a ela tudo que precisa para se desenvolver, o Altíssimo sustentou-o, suprindo todas as suas necessidades. Mas, ao crescer, a nação se tornou rebelde e ingrata, pois, diante da iminente tragédia por meio da invasão à Síria, Judá desprezou o Senhor e foi buscar a proteção no braço humano do Egito. Você está compreendendo? Olha que coisa, né? Coisa do passado. Mas vê se isso não acontece hoje também com você. Quando deixa de buscar a Deus para procurar apoio nos homens. Vou falar com Beltrano, vou falar com Ciclano, com político tal, com fulano de tal que é influente. Cuidado, né? Cuidado. Eu tenho cuidado com isso, pastor. Eu tenho muito cuidado com isso. Então é o seguinte, com isso, o povo que já vinha em um ciclo de desobediência, acumulou ainda mais pecado sobre pecado. Ao buscar refúgio nos egípcios. Dessa forma, quem está afastado do Altíssimo deve se arrepender urgentemente, porque pecado atrai pecado. Salmos 42, versículo 7. Leia lá. Isso significa que, uma vez entregue ao erro, a pessoa fica cada vez mais comprometida com o mal. Vamos lá, seguindo aqui, versículo 6, voltando à leitura, assim, aí volta aqui. Peso dos animais, está na tela, Carlinha? Dos animais do sul. Para a terra, quer dizer, o fardo dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vêm a leoa e o leão, a víbora e a serpente ardente, voadora, levarão às costas de jumentinhos as suas riquezas, e sobre as corcovas
de camelos os seus tesouros a um povo que de nada lhes aproveitará. Forte isso aqui, hein? Isso é suborno. Suborno. Judá leva esses presentes para o Egito e eles são chamados de serpentes, né? As pessoas que estão levando. Estão indo ao caminho do mal. Está dizendo que inutilmente não vai adiantar ser nada o peso isso. desses animais. Exatamente. Porque o Egito os ajudará em vão e para nenhum fim. Por isso, clamei acerca disto. No estarem quietos será a sua força. Ih, que bacana aqui, olha. No estarem quietos. Tá assim também, cara? Tá, né? Quer dizer, no estarem quietos, tranquilos, sóbrios, confiantes no Deus, aí tá a força. Tem até um comentário aqui interessante do bispo, que eu não sei se eu vou ler agora ou depois. Lá no 15 eu volto a falar sobre isso, junto com o pastor Douglas. Então, no estar quieto é a nossa força. Parece que a pessoa fica forte quando está gritando, esbravejando, comentando, né, blasfemando, falando besteira. A força está na quietude. Vai, pois agora, escreve isto numa tábua perante eles e registra-o num livro, para que fique até ao último dia, para sempre e perpetuamente. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos viventes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos sim coisas aprazíveis e vede para nós enganos. Eu quero isso, eu quero engano, eu não quero verdade, eu quero mentira. Tem gente que é assim. Versículo 11. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que o Santo de Israel cesse de estar perante nós. Estão rejeitando a Deus mesmo. Estão querendo que Deus se afaste deles. Eu quero estar livre, eu quero fazer o que eu quero fazer. Não quero Deus na minha vida. Por isso, assim diz o Santo de Israel: porquanto rejeitais esta palavra e confiais na opressão e perversidade, e sobre isso vos estribais, por isso esta maldade vos será como a brecha de um alto muro, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja quebra virá subitamente. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, de modo que não se achará entre os seus pedaços um caco para tomar fogo do lar, para tomar fogo do lar, ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, voltando e descansando sereis salvos. No sossego e na confiança estaria a vossa força, mas não quisestes. Olha que coisa fantástica esse versículo 15. Eu vou ler de novo. Porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, voltando e descansando, sereis salvos. Voltem atrás, não façam o que vão fazer. Confia no Senhor, que assim você será salvo. Porque, digo para vocês, é no sossego e é na confiança que estará a vossa força. No sossego e na confiança. Mas vocês não querem, não quiserem. Para concluir, pastor Douglas, mas dizeis, não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros, e cavalgaremos. Por isso os vossos perseguidores também serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como um mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Pastor Douglas, fica à vontade agora. Os versículos, se eu quiser comentar, fique à vontade.
Bom, vamos nós. Esse texto é um texto bem forte, né? Bem legal. Olha. Ele traz pra gente assim, um sentido muito grande, né? E acaba fazendo alguns paralelos aqui. Eu espero que você esteja entendendo mesmo, tá? Para tentar ser o mais professoral possível, para que a gente possa ter um bom entendimento. Começando do versículo 7, porque o versículo 7 e 15, eu vou estar explicando ele, porque 7 e 15 e o Isaías, capítulo de número 28, 12, estão interligados. Vamos ver aqui. Vamos entender o 7. Porque os egípcios ajudarão em vão e sem obter resultados. Portanto, tenho eu clamado a este respeito. A força deles está sentada imóvel. A palavra Egito, no original, é Raabe. Raabe significa alvoroço, orgulho, e é a mesma palavra utilizada por Leviatã, que era uma serpente muito perigosa. Então, o povo do Egito, o povo de Israel, o povo de Judá, eles têm no coração dele que se eles buscarem a ajuda da Leviatã, eles terão uma ajuda muito dinâmica. Eles conseguirão vencer todos os problemas e todas as dificuldades. Mas, bem da verdade, a esperança deles estava em aguardar o Senhor e não ir em direção a eles. Aí o versículo 15 nos diz: porque assim diz o Senhor, o Santo de Israel, em retornar e descansar vós sereis salvos, na quietude e confiança estarão vossa força, e vós não quieteis. Converter, voltar aqui significa converter. Sair do caminho aonde você está buscando esperança, aonde você está buscando prosperidade, onde você está querendo buscar alegria, e voltar. Voltar para onde? No Senhor. Tendo em vista que quando nós falamos em voltar para o Senhor, é exatamente descansar em Deus, é ter no Senhor total descanso para a sua alma. Isaías 28, 12 nos diz também algo que vale a pena falar, porque está interligado aqui. Olha o que diz 28, 12 de Isaías: a quem ele disse: esse é o repouso por meio do qual vós podeis fazer o cansado descansar, e este é agradavelmente novo. Ainda assim eles não ouviram. Esse descanso é o próprio Deus que Isaías estava falando. Eles não ouviriam, porque ele fala: olha, eu estou dizendo para vocês que tem um descanso em Deus, mas vocês não querem ouvir esse descanso. Vocês não querem esse descanso para a vida de vocês. Então, o que iria acontecer com essas pessoas? No versículo 16, fica claro que eles, em vez de confiarem em Deus, estavam colocando as suas forças nos cavalos. Não é no cavalo, não é na nossa instrumentalidade, não é nas armas que nós temos que nós devemos confiar. O salmista diz que muitos põem a sua esperança em cavalos, em armas, mas nós colocamos a nossa esperança no Senhor. No Senhor. E o versículo 17 vai trazer uma conclusão desesperadora. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 32, versículo 30, o escritor de Deuteronômio, ele diz o seguinte para nós: como poderia um só perseguir e dois colocarem 10.000 em fuga, exceto se a sua rocha os tivesse vendido e o Senhor os tivesse encarcerado? Bom, aqui é um grande ponto. Nós vimos agora aqui no versículo 17 que não é mais Israel sendo pouquinho que bota uma multidão para correr. Agora é a vez deles fugirem. Diz aqui, 1.000 fugirão quando da repreensão feita por um.
a repreensão de 5, vós fugireis. Não adianta um exército forte, não adianta mais uma aliança forte, porque o mínimo vai fazer Israel fugir. E isso é um opróbrio. Nós que somos filhos do Deus vivo, nós temos promessas na nossa vida. Mas essas promessas, bispo, só podem ser válidas, primeiro, se nós confiarmos verdadeiramente em Deus. Segundo, se o nosso coração estiver descansando no Senhor. Se nós colocarmos a nossa esperança naquilo que o homem tem para cada um de nós, dentro da nossa capacidade humana, da nossa capacidade intelectual, dentro da nossa capacidade em aliança com pessoas mais poderosas, verdadeiramente a promessa de que nós, mesmo sendo minoria, iríamos fazer exércitos correr, vai se inverter, porque mesmo nós sendo maioria, Deus não estará mais conosco. E quando Deus não está comigo, quando Deus não está contigo, bispo, passamos a ser minoria sempre, mesmo quando nós temos muita força e muito poder. Por isso que a guerra do crente, ela é vencida de joelho. Ela não é vencida esbraguejando, ela não é vencida fazendo aliança, pedindo uma coisa a um, pedindo a outro. É orando, é entregando a Deus, é confiando em Deus. Nós, quando falamos isso, bispo, falamos de fé. E o que é a fé? A fé é a firme certeza das coisas que nós não vemos, mas que esperamos. Perfeito. Então, eu vou, só para fechar esses 17 versículos, eu vou ler o comentário aqui do Bispo Macedo, que ele faz aqui na sua Bíblia anotada, né? Que se você puder adquira, que é muito boa. É a Bíblia que eu tenho me guiado para aprender e orientar você também. Diz assim, olha: no sossego e na confiança está a força. O melhor recurso, eu pegando o versículo 15, tá? Vê lá. O melhor recurso para vencer as adversidades é a fé, depositada no Altíssimo. E a serenidade. Anota aí, eu vou grifar isso aqui, ó. A serenidade, meu Deus, para esperar a sua resposta. A quietude do Espírito é a confiança em Deus, e a confiança em Deus geram forças que impedem que os problemas prevaleçam. Para alcançar esse nível espiritual, é preciso abrir mão das emoções e deixar de reparar as circunstâncias negativas para crer 100% na palavra de Deus. Assim, confiança é uma profunda segurança, é uma certeza íntima que todo aquele que crê deve possuir. Diante disso, quem age por impulso, ansiedade, o medo, além de ser repreendido por Deus, como foi Judá, acumulará derrotas em sua vida. Isso é um fato. É uma realidade assim, muito clara na minha vida. Eu creio que se você pegar esse espírito, manter-se fiel, firme, em segurança e quieto diante dos problemas, Deus lhe dará vitória. É a questão da confiança, Nós né, vamos bispo? seguir na leitura, pastor Douglas, para avançar. Na tela, Carlinho, 18 agora. Vamos até o fim, tá? Eu vou ler todos, para a gente já ir avançando aqui. Na tela? Ok, 18. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso se levantará para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. De equidade. Deus é Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam. Amém? Porque o povo habitará em Sião, em Jerusalém. Não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti, à voz do teu clamor, e ouvindo-a, te responderá. É o caso de Ana, por exemplo. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus mestres
Anota esse versículo 20, pastor Douglas. Mas os teus mestres nunca mais fugirão de ti, como voando com asas. Antes, os teus olhos verão a todos os teus mestres. Os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita e nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas de tuas esculturas de prata e o revestimento das tuas esculturas fundidas de ouro. E os lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. É como aquele pano que é usado, né, para, enfim, tirar sujeira. Então te dará chuva sobre a tua sementeira, com que semeareis a terra, como também pão da novidade da terra, e esta será fértil e cheia naquele dia. O teu gado pastará em largos pastos. Os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro, que for padejado com a pá e cirandado com a ciranda. E em todo monte alto e em todo o outeiro levantado haverá ribeiros e correntes de águas no dia da grande matança, quando caírem as torres. E a luz e a luz da lua será como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior, como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Versículo 27. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo a sua ira, sendo pesada a sua carga. Os seus lábios estarão cheios de indignação, e a sua língua é como um fogo consumidor, e a sua respiração como ribeiro transbordante, que chega até ao pescoço, para peneirar as nações com peneira de destruição, e um freio de fazer errar nas queixadas dos povos. Um cântico novo haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa e alegria de coração, como a daquele que vai com flauta para entrar no monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a sua voz majestosa e fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira e labareda de fogo consumidor, raios e dilúvios e pedras de saraivas, porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do cajado do juízo que o Senhor lhe der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra elas, porque Tofete já há muito está preparada. Sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é de fogo e tem muita lenha para queimar. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Tofete é Jerusalém? Não sei informar não, bispo, eu acho que não. Tofete. Não, a fogueira é Tofete, cidade localizada ao sul de Jerusalém. Uma cidade, né? É, ao sul de Jerusalém. Sul. Parece. Então. Tofete é ao sul de Jerusalém. Fica bem próximo, é abaixo, assim. Eu estou aqui tentando trazer um mapa na cabeça. Fica ao sul de Jerusalém. Mas estou vendo aqui que é Deus, então, ele vem com promessas. Pois o que eu percebo aqui, o pastor Douglas, é que Deus tem ciúme do seu povo. Por mais que o povo erre, por mais que ele repreenda, como ele fala aqui, você vai habitar em solo, enfim, ele fala que vai comer o pão de angústia, né? De aperto. Mas os teus mestres
nunca mais fugirão de ti. Quer dizer, os mestres são os cabeças de Jerusalém, eu entendo isso. E no versículo 20 que o Senhor pediu, ele resume bem sobre isso tudo. Diz: embora o Senhor vos dê o pão da adversidade e a água da aflição, teus professores, contudo, não serão removidos a um canto nunca mais. Porém, teus olhos verão os teus mestres. Aqui ele fala de salvação. Ele fala que Deus deu primeiro o pão da aflição devido ao pecado deles. Mas haveria um tempo que o próprio Espírito do Senhor iria convencê-los do seu pecado, e eles não iam ver mais os seus mestres sendo levados para longe. Perfeito. Aquelas pessoas que eles tinham de confiar. Capítulo 29, versículo 24 diz: também aqueles desorientados em espírito chegarão ao entendimento, e aqueles que murmuraram aprenderão doutrina. Olha que coisa interessante. Isso daqui é a mesma linha de raciocínio. Notar-se-á que primeiro vem o problema, a dificuldade, o povo peca. O livro de Juízes que é assim, a gente divide o livro de Juízes teologicamente assim: pecado, opressão, arrependimento, libertação. Aí daqui a pouco, pecado, opressão, arrependimento, libertação. É a mesma coisa que o povo pecou, eles precisavam voltar. Deus então liberou para eles a opressão. A opressão fez eles ficarem mais suscetíveis à voz do Espírito Santo de Deus. A voz do Espírito Santo de Deus veio sobre eles, convenceu eles do seu erro. Arrependimento. Arrependimento produz libertação. E a libertação traz a esperança de salvação. Então, eles acabam buscando essa salvação do Senhor. Quando eles olharem e verem o Senhor, o versículo 21, ele vai concluir esse pensamento. E teus ouvidos escutarão uma palavra por trás de ti, dizendo: este é o caminho, andai vós nele, quando vos virardes à direita e quando vos virardes à esquerda. O Espírito Santo não deixará mais eles se desviarem do caminho, né? Isso é lindo, né? Porque demais. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, a grande esperança é que o Senhor cuide de nós para que nós não venhamos a nos desviar dele. Porque por nós mesmos nós nos desviamos. E Deus, como o Senhor falou, ele é um Deus ciumento, zeloso, né? Livro de Naum diz: o nosso Deus é ciumento e vingativo. Né? Ele é zeloso e tomador daqueles que ele ama, num português mais fácil, né? Para que as pessoas possam entender. Aqui ele demonstra exatamente isso: o zelo com Israel, com o povo que ele escolheu, o amor dele. Nota-se que mais à frente ele vai mostrar a sua misericórdia e vai mostrar o seu amor. Ele mesmo batendo, ele diz: aonde eu bati, haverá tamborins, haverá alegria. Regozijo, porque né? Vocês vão entender o porquê que vocês foram disciplinados. Que o grande problema da disciplina é a disciplina sem razão. A disciplina com razão faz aquele que errou entender e se arrepender. Por isso, né, que ele termina, né, exatamente falando sobre isso, né, no versículo 33, ele vai dizer, no finalzinho: o sopro do Senhor, como uma torrente de enxofre, fará incendiá-la. A cidade que serviu contra, né, aqueles propósitos, que tinha os altares, que já estava totalmente mergulhada com a cultura do Egito, ela nunca mais será dessa forma, porque ela será consumida pelo fogo do Senhor. Isso daqui parece destruição, mas o fogo traz renovação. O ouro, quando o Orífis, né, eu me lembro muito isso da infância. A gente tinha um senhor que era amigo do vovô, ele tinha uma oficina, né, que trabalhava o ouro, e ele aquecia muito o ouro já vinha para ele e ele aquecia mais ainda. Aí eu muito curioso, sempre fui muito curioso, eu perguntei ele o que era uns pontinhos pretos que era do fogo. Ele falou que era do ouro.
O ouro, quando vem, você tem de derretê-lo a alto calor para que ele se torne cada vez mais puro. Porque aí, aquelas impurezas que ali estão, elas sobem, aí o ourives vai lá e tira. Né? Tira ela e consegue então moldar uma peça de ouro linda, né? Bonita, dourada, brilhosa, mas antes tem de submetê-lo ao calor. A mesma coisa são as provações, as dificuldades dessa vida para quem é ouro. Para quem é ouro se purifica. Ouro e prata se purificam assim, no crisol, com grande fogo. A palha, o feno e o graveto, eles são consumidos. E a madeira. Exato. Então, aqui, Jerusalém é renovada. Jerusalém, ela é transformada. Não será destruída jamais, porque é a cidade do Senhor. É ouro puro, assim como a igreja do Senhor. Você que está assistindo, o bispo, Carla que está ali, toda a aflição que vem sobre a nossa vida não é para nos destruir, é para nos tornarmos sempre melhores. Mais puros. Agora então chegamos ao final da nossa live de hoje. Vamos agora a uma oração. Você prepare o seu coração. Se você desejar também, eu tenho aqui um copo com água, você pode preparar, que na oração nós vamos consagrar a água para que você possa bebê-la. E assim, você que está passando por lutas, problemas, né? Está angustiado, depressão, muitas coisas acontecendo, né? Vida econômica com dificuldade, familiar também, né? Financeira e saúde. Vamos orar agora e Deus vai atender. Ele diz: tudo que pedires ao Pai em meu nome, eu atenderei, para que o Pai venha a ser glorificado em mim, né? Então vamos orar então. Feche seus olhos se você puder, curva a sua cabeça. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, nós oramos neste momento em favor de todos, meu Pai, que se encontram nesta gravação, nesta live, e apresentam suas vidas neste momento. Senhor, Tu conheces cada um de nós. O Senhor sabe, meu Pai, o que se passa dentro desta mulher, dentro deste homem, meu Deus. O Senhor prescruta, o Senhor esquadrinha o nosso coração para ajudar a gente, para perdoar os nossos pecados também, as nossas falhas, os nossos erros, Senhor. Então que nesta hora, meu Deus, haja uma manifestação verdadeira do Senhor na vida desta pessoa, como também na minha, na nossa, que estamos aqui também. E que todo o mal, tudo aquilo que não provém de Ti, Senhor, venha a ser arrancado de nós, mas que a Tua graça, a Tua bondade, a Tua misericórdia venha sobre nós, de modo que a paz venha a reinar em nossas vidas, que nenhum mal se suceda a cada um de nós. Pai querido, na Tua presença ainda, nós consagramos este copo com água. Pedimos ao Senhor que coloque a Tua bênção sobre estas águas e que aquele que dela beber, assim, Senhor, seja visitado em todo o seu ser pelo Teu Santo Espírito, no nome de Jesus. Amém. Amém. Você que crê, beba da sua água e seja abençoado. Graças a Deus, chegamos ao final do nosso programa, nossa live de hoje, Isaías capítulo 30, e eu espero que tenhamos, assim, sido abençoados, né? Eu li muita coisa, entendi muitas coisas, e quero que Deus me faça guardar no meu coração tudo que eu vi aqui, né? Não é tão fácil. Uma coisa eu sei, rebelde não podemos ser. Deixar de confiar em Deus, jamais. Ainda que as aparências sejam grandes, ainda que venha realmente ajuda de todo lado, confia no Senhor primeiro. Confia em Deus. Deus pode até enviar alguém para ajudar, mas observa isso. Prova o Espírito. Às vezes o Espírito não é bom. Às vezes está chegando algo de um lugar que não tem procedência boa. Então a gente tem que ficar atento, porque aquilo que pode ser uma bênção pode se tornar uma grande maldição. É verdade. Como já diz aquele corinho de fogo, dá-lhe bicuda na cara do cão. E assim, gente, ficamos por aqui. Obrigado, pastor Douglas, mais uma vez. Agradeço, bicho. Muito obrigado mesmo pela sua participação. Estamos juntos e vamos em frente, tá, pessoal? Deus abençoe a todos. Deus abençoe.